Vocês amam a Bíblia ou não? Então abra comigo em Gênesis capítulo 40, verso 23. Gênesis 40, 23. Eu já tive dias que eu pedi a Deus que fosse um sonho. Eu já tive épocas da minha vida, e acho que você também, que eu queria muito que não fosse de verdade. E quando caiu a ficha que aquilo que estava acontecendo comigo não era um pesadelo, não era um sonho, era de verdade, foi desesperador. Porque se tem uma coisa que é bacana, é quando você tem um pesadelo e acorda. Talvez suado, tremendo, você fala, puxa, graças a Deus. Era só um sonho. Mas e quando não acorda? E quando é real? É sobre isso que a gente vai conversar. Gênesis 40, 23 diz: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Vamos ler juntos no 3? Está projetado aí nas laterais. 1, 2, 3. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Fecha os olhos, se desconecta de tudo que está lá fora. Se você ainda vai viajar, se você não vai, se você tem um grande problema pela frente, nada é mais importante do que ouvir a voz de Deus. A voz de Deus sara, liberta. E existe no mundo espiritual uma guerra acontecendo agora para roubar a sua atenção, para roubar a sua mente, porque você ganha com a cabeça e perde com a cabeça. Pai, nós entregamos a Ti os nossos pensamentos, entregamos a Ti esse momento, Senhor. O Senhor tem liberdade para agir, para fazer, para quebrar cadeias, grilhões. Enquanto Te ouvimos, envia Teus anjos. Enquanto Te ouvimos, tira as escamas dos nossos olhos. Enquanto Te ouvimos, liberta-nos de nós mesmos. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Amém. E graças a Deus. Esse texto de Gênesis 40, 23, para mim, é um texto-chave da vida de um dos personagens mais ilustres da Bíblia, que é o José, o filho de Jacó. O primeiro filho que ele teve com a mulher que ele amava, com a Raquel. José era um menino especial. José era um menino que tinha futuro, propósito. José era alguém que desde muito cedo era nítido que ele carregava algo que outros não carregavam. E quando a gente vê alguém muito especial, que carrega algo muito especial, você pode ter certeza que haverá um esmagamento na vida dessa pessoa. Nós temos sempre a ideia de que o esmagamento é uma punição, mas não é. O esmagamento ele é uma preparação para que você chegue naquilo que Deus tem para você. O esmagamento não é aquilo que eu estou fazendo de errado, mas o esmagamento ele é o quão valioso eu sou. Se a gente for lembrar de homens de Deus, Moisés, por exemplo, ele nasceu debaixo do chicote de Faraó. A sua mãe Joquebede teve que escondê-lo durante 3 meses em sua casa, ao ponto de que não dava mais para esconder, e vai até o rio Nilo e põe o menino num cesto, num junco, passa betume no cesto, e o menino tem que ir, ser lançado num rio. Eu fiquei tentando imaginar um bebê de 3 meses que você ama, colocar num cestinho e empurrar para as águas levarem. José
nesse capítulo 40, ele já é um homem. E é um homem que passou por muita coisa. E nessas muitas coisas, ferida, dor, desprezo, por gente de perto, por gente de longe. Mas esse texto mostra um silêncio. O texto diz: o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Não retornou a ele. Há um silêncio aqui. E não é um silêncio de paz. Não é um silêncio de tranquilidade. É um silêncio que dói. É um silêncio de alguém que deveria responder algo para mim e não responde. É o silêncio de alguém que deveria trazer uma resposta de vida e não volta. É o silêncio de alguém que não nos vê mais. José está preso porque ele foi acusado de estupro. Ele não fez nada com ninguém. Ao contrário, ele está preso exatamente porque ele não caiu na proposta indecente da mulher de Potifar. Ele é preso. E quando ele está preso, um copeiro e um padeiro são jogados na prisão. E os dois têm sonhos. Sonhos que não conseguem interpretar. Estão sofrendo por conta dos sonhos. E eles contam o sonho para José, e José fala: opa, eu sirvo um Deus que interpreta sonhos. José interpreta o sonho do copeiro. Há uma videira que dá 3 ramos. E esses 3 ramos significam 3 dias. E José diz: ó, esse sonho quer dizer que daqui a 3 dias você vai estar livre aqui dessa prisão. Fica tranquilo, esse sonho, copeiro, que você está tendo, você vai ser liberto. E eu vou te falar uma coisa: quando você sair daqui, conta lá para o faraó que eu interpretei seu sonho. Fala de mim, lembra de mim, que eu estou esquecido aqui. Acontece exatamente como José interpretou o sonho do copeiro. Passam-se 3 dias, o faraó dá uma festa, tira o copeiro da prisão para cooperar na festa, mas o texto diz que o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se. José foi simplesmente o camarada que trouxe luz num dia de trevas. José foi o camarada que trouxe resposta num tempo que não há resposta. E ele não só foi desprezado, ele foi esquecido. Esquecido. E eu tenho uma palavra para você aqui. Porque você tem que ser como José. José, ele foi esquecido por alguém que o ajudou. O copeiro não lembrou. O copeiro se beneficiou dele e não lembrou. Só que José tem uma característica de homens que vencem. Ele era melhor do que aquilo. Ele era melhor do que a dor. José era melhor do que aquela estação. José, ele era maior do que aquela injustiça. José era maior do que uma memória. Porque quando você mora numa fase de passagem, você mata o plano. Você mata o propósito. Eu quero dizer que você é melhor do que aquilo que fizeram com você. Tem coisas graves que fazem conosco. Você tem que ser melhor. Porque eu já revirei esse Gênesis de trás para frente, de frente para trás. Eu já revirei esse Gênesis de cabeça para cima, de cabeça para baixo, procurando um versículo só, onde José teria escrito qual foi o sentimento dele diante de um esquecimento. Eu procurei nesse Gênesis, de frente para trás, de trás para frente, um versículo só, onde pudesse ser registrado o sentimento de José, quando o copeiro não lembrou dele. E a resposta é brutal: não tem. Eu simplesmente não sei se ele chorou, se ele deu um soco na parede da prisão, se ele dançou, se ele gritou. Mas eu entendo que tudo que é relevante, a Bíblia registra. E se a Bíblia não registra a reação de José
Quando depois de 2 anos ele é esquecido, é porque realmente isso não o afetou, isso não mexeu com ele. Esse cenário não tornou José alguém pior. Nunca deixe uma estação destruir a tua identidade. O diabo não quer sua casa, o diabo não quer seu carro, o diabo não quer seu ministério, o diabo não quer seu cargo, o diabo não quer sua família, o diabo quer a sua cabeça. Satanás luta pela sua cabeça de manhã, de tarde, de noite. Satanás luta pela sua identidade, mas hoje Deus vai lembrar quem você é, e o inferno vai se lembrar a quem você serve. Aleluia! Porque a vida pode até te esquecer, mas o Deus que você veio buscar, Ele continua vendo você. O copeiro pode não lembrar, mas o Deus que te chamou desde a casa de Jacó, Ele continua com você. Hoje haverá uma cura nessa reunião, hoje haverá uma blindagem sobre a tua cabeça. Hoje eu declaro que a mesma unção que tomou conta da cabeça de José, eu vejo o Espírito Santo do lado dele dizendo: filho, você já passou por coisa pior, você já foi vendido pelos seus irmãos, você já foi acusado de estupro, você já caiu numa cisterna. Não se enrosca com essa bobagem, não se enrosca com esse esquecimento, não se enrosca com essa fase. Você está tão perto. Eu estou pregando para alguém, você está tão perto. O diabo está colocando novelo de lã, o diabo está colocando ratoeira, o diabo está colocando buraco, porque isso é o desespero. Você está tão perto, está tão perto. Deus manda eu gritar desse altar: você está perto. Em nome de Jesus eu quero dizer que você está perto. Há uma virada na sua vida, e você vai dizer o seguinte: pastor, como que eu estou perto, se o que Deus prometeu para mim é o trono, e eu estou numa prisão? Uma palavra de Deus muda tudo, meu irmão. A forma como Deus faz para promover um homem é diferente da empresa. A forma como Deus faz para promover uma mulher é diferente de carreira. Deus não precisa seguir protocolos, processos de crescimento. Deus pega um camarada que ontem está condenado na cadeia e coloca ele como governador do Egito amanhã. Deus não precisa pedir a opinião de ninguém. E eu sei que alguns aqui estão fora do manual. Sabe o que é o manual? O manual é como as pessoas nos veem. Você é julgado o tempo todo. As pessoas julgam sua roupa, as pessoas julgam o seu cabelo, as pessoas julgam a sua oratória, as pessoas julgam onde você mora, as pessoas julgam tudo sobre você, porque existe um manual. Sim, existe um manual de quem vence e existe um manual de quem perde. Existe um manual. Nós fomos doutrinados a seguir o manual. E dependendo do lugar onde estamos, o manual diz que é quase que irreversível sair dali. E é por isso que a gente aceita tanta porcaria, porque o manual diz que na altura do campeonato que eu já estou velho, eu já estou cansado. José é vendido pelos irmãos, José é traído. E toda vez que ele começa a crescer, alguma coisa acontece. Na casa de Potifar, a Bíblia diz que o Potifar deu a ele o governo da casa. Ele era um escravo. E na hora que ele talvez pensou: puxa vida, agora o sol está brilhando diferente para mim, agora eu estou mais honrado. Aí vem a mulher do camarada querendo transar com ele. Mas ele é fiel a Deus. Ele é fiel. Ele é acusado injustamente. Só que no versículo 39, no capítulo 39, versículo 21, e aqui eu entendo o porquê que esse camarada é diferente. Ele tinha uma consciência. Leia comigo no 3. 1, 2, 3. O Senhor estava com ele e o tratou com amor leal, fazendo que o carcereiro se agradasse de José. Quem estava com ele? Quem estava com ele? José está na pior estação da sua vida. Não tem pai, não tem irmão, não tem amigo, não tem defensor. Tem cela fria, tem solidão. E Deus não tira de lá imediatamente. O Deus que você serve nem sempre te tira do dia mau, mas Ele acompanha você lá dentro do dia mau.
A presença de Deus não livrou José da prisão, mas a presença de Deus livra você de ser destruído por ela. Ele está preso, o carcereiro que deveria ser inóspito com os presidiários, o carcereiro que normalmente tem raiva dos presos. A Bíblia diz que o Senhor encheu o carcereiro de bondade. O carcereiro começa a olhar para José com gratidão, algo diferente nele. O que acontece, pastor? Porque aquele que deveria me odiar começa a me servir. Lugares que todo mundo quebra, eu começo a prosperar. Não se preocupe com as estatísticas do lugar onde você está. Eu quero declarar essa palavra: a presença de Deus livra você de ser destruído pela maioria das coisas que destroem as pessoas. Há lugares que todo mundo quebra e você não vai quebrar. Todo mundo enlouquece e você não vai enlouquecer. José está numa prisão, e aí o palácio está em crise. O palácio é o centro de governo de um país. O palácio está em crise, o faraó está em crise. E de onde vem a cabine de comando? Da prisão. Porque a nobreza nunca é onde eu estou. A nobreza é quem está comigo. Algumas vezes a gente fala muito assim, que a nossa vida é ruim porque a gente mora mal, porque a gente trabalha com gente ruim, mas não é verdade. Olha, não existe lugar ruim, existe companhia ruim. O céu não é o céu porque tem rua de ouro. O céu é o céu porque Jesus está lá. E o inferno não é um inferno porque tem fogo. Porque se Jesus for para o inferno vira céu. Porque o que torna tudo especial é a presença de Deus. Então, ao invés de você reclamar da metragem do seu apartamento, ao invés de você reclamar do lugar horrível onde você trabalha, encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Tome conta do Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, eu vou trabalhar nesse dia. Eu sei que eu vou pegar metrô, eu sei que eu vou pegar ônibus, eu sei que eu estou numa prisão que eu não queria estar. Mas se o Senhor estiver com você, a presença de Deus te dará um espírito de excelência. José não é um traumatizado. Você não vai ser um traumatizado. José serve. Ele serve ao copeiro, ele serve ao padeiro, ele serve a Faraó, ele ajuda, ele interpreta sonhos, porque há uma presença. Eu declaro que a presença do Senhor vai com você hoje. O teu sono vai ser restaurado hoje. Vai dormir melhor, aleluia, vai dormir melhor. Você vai entrar em lugares que vai dizer: esse lugar até ontem era um lugar horrível, mas agora vai ser um lugar de paz, porque a presença do Senhor está comigo. Enquanto o palácio de Faraó está em crise, a cela onde José está, há governo, a presença, a amor, a paz. Porque não é quanto eu tenho na conta, é quem está comigo. Você pode viajar para um lugar maravilhoso, você pode gastar um dinheiro enorme num resort. Se a companhia for ruim, não vale nada. Você pode estar debaixo da ponte. Se a companhia for boa, debaixo da ponte vira um lugar bacana. Porque não é a beleza do lugar, é quem está comigo. Você está vendo tudo pelo lado errado. O seu problema não é onde você está, o teu problema é a sua perspectiva. Você vê o chefe, você vê a mãe, você vê o pai alcoolizado, você vê o filho atrapalhado, você vê aquele sem vergonha que trabalha na sala ao lado. Mas você tem que começar a enxergar aquele que anda com você todos os dias. A hora que você perceber a presença de Deus ao seu lado, haverá uma força inesgotável. A hora que você perceber a presença de Deus ao seu lado, tudo vai ser diferente. Mas a Bíblia diz que o chefe do copeiro não lembrou de José. Fala comigo. Ele não lembrou. Por que ele não lembrou? Porque ele esqueceu. Você tem que entender que ao longo da sua vida, você vai curar gente. E as pessoas vão esquecer disso. Ao longo da sua vida, você vai ajudar pessoas. E vou te falar uma coisa de todo o meu coração. Essas pessoas não te devem nada. Porque se você achar que elas te devem alguma coisa, você vai se perder. Ao longo da sua vida, tem gente que te pediu tudo e você deu. E essa pessoa nunca vai te dar nada. José
simplesmente salvou a vida do copeiro, e o copeiro esqueceu dele. Mas José era melhor do que aquilo, e você é melhor do que isso. A voz de Deus para a tua alma é: você é melhor do que isso. O problema não é a prisão, o problema é o que a prisão faz em você. No Gênesis 41, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Quantos anos depois? 2 anos depois. É exatamente o período entre José ser esquecido e o faraó ter o sonho. Um período de 2 anos é resumido em um versículo. Não existe um versículo onde José chora, dá soco no ar, entra em depressão. 2 anos de esquecimento são resumidos em basicamente um versículo. Não tem um registro bíblico, não tem um movimento, não tem um desabafo, não tem nenhuma crise, não tem nenhuma resenha, não tem um versículo dizendo que ele contou para todo mundo na cela, com sem vergonha ao copeiro. Não tem, porque toda vez que você dá voz ao mal que fizeram a você, o mal que fizeram a você permanece. Se você dá voz ao ataque que sofreu, o ataque que você sofreu, ele perpetua. Porque a sua voz sempre será um combustível que vai animar o diabo a atacar mais. A sua voz sempre será um combustível que vai fazer a Capetolândia entender o seguinte: se nós continuarmos fazendo, ele continua falando do que fazemos, e ninguém pode, e ninguém tem energia para avançar para aquilo que Deus tem e administrar a sua crise atual. Você sempre terá que fazer uma escolha entre correr para aquilo que Deus fez e administrar o que estão fazendo com você. José escolhe seguir. Não tem nenhum versículo de murmuração, retrocesso, nenhum versículo de mudança de caráter. Escuta, a Bíblia não registrou nada sobre José nesse período de 2 anos. Sabe por quê? Porque nada aconteceu com ele. Ele não mudou em nada. A sua fé não mudou em nada. O seu coração não mudou em nada. As suas palavras não mudaram em nada. Não significa que não doeu. Não significa, porque se a Bíblia registra o esquecimento, é porque esse esquecimento foi percebido por ele. Mas a Bíblia diz que além dele perceber o esquecimento, ele não reagiu em nada. Ele permaneceu íntegro, constante, firme, alinhado. E é isso que faz crianças serem diferentes de homens. É isso que faz pessoas fracas serem diferentes de forte. Porque se você perde a sua força quando é esquecido, se você perde a sua integridade quando não lembra dos favores que você fez, se quando fazem algo diferente daquilo que você plantou e você perde a sua constância, você vai morar ali. A cela, que era para ser um estágio, passa a ser a minha casa. E eu me pergunto, José ficou 2 anos naquela cela, e ele não reagiu ao esquecimento. Ele só esperou o momento que Deus ia tirá-lo dali. Ele não deu palanque, ele não esticou o chiclete, ele não ficou de resenha, ele não pôs texto filosófico na internet, ele não ficou pelos cantos chorando, choramingando, ele não fez grupinho da Luluzinha para desabafar. Ele faz 2 anos de esquecimento passar em um versículo. Quanto tempo dura as suas mágoas? Quanto tempo dura as suas angústias? Quanto tempo dura na sua boca as injustiças? Quantas horas você passa conversando, falando? Quantas horas você passa remoendo? Quantos cultos você falta? Quantas escalas de voluntariado você cancela? Quantas vezes você só sabe falar disso? E aquilo que era para durar 2 anos já está durando 40, 50. Não escreva capítulos desnecessários na sua história. Deus manda dizer: pare de escrever livros sobre capítulos que Deus queria que fosse apenas notas de rodapé.
Tem coisas que são apenas notas de rodapé. Já viu aquelas letrinhas miúdas no rodapé da página? Não é para ser um capítulo, é só para ser uma nota. E eu fiz bem ao copeiro e ele se esqueceu de mim. E você? Nada muda. Cada um vai colher o que planta. Ele plantou deslealdade, ele plantou esquecimento. Eu continuo plantado na presença de Deus. O inverno não é para ser sua identidade. A dor não é para ser sua personalidade. Eu me lembro de Paulo falando em Filipenses 3:13 e 14: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Irmãos, eu não penso que eu já tenha alcançado. Paulo está falando, eu não sou o cara ainda. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Avanço para aquelas que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo não está dizendo, olha, eu ignoro o passado. Não, ele está falando de calar o poder do passado. O passado é real, o esquecimento é real, o passado tem voz, e se você não silenciá-lo, ele vai ditar o ritmo da tua vida, ele vai ditar a mágoa. É por isso que a Bíblia nos ensina em Mateus 6, 14 e 15 a perdoar as ofensas, a perdoar como o Pai nos perdoa. Perdoar, porque se nós não perdoarmos, o Pai não nos perdoará. É dizer, Deus, estou há 2 anos aqui, mas eu não vou me enroscar nisso. E eu sinto da parte de Deus que Deus tem pressa em usar você. Deus tem pressa em acelerar teu chamado. O Senhor tem pressa em curar sua família. O Senhor tem pressa em melhorar sua vida profissional. O Senhor tem pressa em derramar uma unção, um poder. Mas as estações precisam passar, gente. Tem que passar, porque se não passar vai matar você. Tem que passar. Está na hora de passar. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas está na hora de ir embora. Está na hora de passar, está na hora de passar, está na hora de passar. Esse ex, está na hora de ir embora. Esse trauma, está na hora de ir embora. Está na hora. Repetir isso não vai te curar. Repetir isso vai te segurar. Repetir isso não vai te sarar. Repetir isso vai te adoecer. É por isso que Eclesiastes diz, Salomão diz em Eclesiastes 3:1: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Deus está dizendo, eu defini tempos, eu defini estações. Eu não quero que você se acostume com algo que é passageiro. Eu defini. Não vicie a sua alma numa estação que é passageira. Não seja um drogado do inverno, porque depois do inverno tem primavera, tem verão, tem outono. Não seja um drogado de avivamento. Não seja um viciado em padrões, porque para cada manhã um novo de Deus. Não seja viciado em culto. O culto do ano passado, o melhor culto é o próximo, a melhor oração é a próxima. Deus está dizendo, olha meu irmão, não more aí, não more aí, não more aí. Ah querido, pastor, eu tive um relacionamento que deu tudo errado. Deus tem muito mais para você do que o relacionamento que deu errado. Tem gente que faz amizade com a tristeza, é amigo da tristeza. Tem gente que pega a derrota emprestada e chama de identidade. A cara muda, o jeito de andar muda. É uma derrota. Mas José não. José não segurou o calendário. E o Espírito manda eu dizer a você, a temporada que você não solta impede o futuro que Deus quer liberar. A temporada que você não solta impede o futuro que Deus quer liberar. Viva o pão do dia. Se ele é amargo, coma. Se ele está embolorado, coma. Se ele tem manteiga, coma. Mas depois de comer, pare de falar dele e se prepare para o pão do outro dia. Eu não sei de verdade o que está acontecendo na sua vida.
Mas o que Deus está dizendo é: porque ao invés de você sofrer por essa estação, por que você não deixa isso para lá? Por que você não deixa isso para lá? Por quê? Por que você não consegue olhar adiante? Há milagres lindos acontecendo no dia de hoje. Há um Deus manifesto nesta reunião. Há um Deus que terá estrutura para suportar todas as coisas. Sabe o que é lindo? É que o esquecimento de José veio de um sonho que ele interpretou. Não foi? O que você faz com os seus dons quando alguém te traumatiza? Eu já vi gente dizendo assim: olha, da igreja onde eu vim, eu me machuquei tanto, que nunca mais eu quero me envolver com a obra de Deus. Há 2 anos atrás, José interpretou o sonho de um copeiro, ajudou um camarada que esqueceu dele. 2 anos depois, o faraó tem um sonho. Deus é especialista em testar você, porque aquilo que foi veneno vai virar vitamina. Deus não vai deixar essa situação te envergonhar. O mesmo lugar onde você chorou é o mesmo lugar onde você vai dançar. Deus não vai deixar a tua história inacabada. Levanta a mão para cá. Deus não vai deixar buraco na tua história. Deus vai voltar e dizer: aquilo que não foi resolvido ontem, eu vou resolver amanhã. Mas você não vai ser uma metade, você vai ser completo. Você não vai ser um traumatizado, você vai ser um curado. Fique tranquilo, Deus vai conectar tudo, mas não seja um traumatizado. Deus vai usar tudo que te quebrou ontem para te consertar amanhã. Deus vai usar tudo que te humilhou ontem para te exaltar amanhã. Agora, imagina se nesses 2 anos, dia e noite, José ficasse: copeiro desgraçado, copeiro sem vergonha, eu que sou um trouxa, eu que sou um otário, eu que sou um patife, eu que nunca mais ajudo ninguém, mas eu sou um idiota mesmo. Ei, José, você não aprende, né, José? Teus irmãos já fizeram de besta, já te jogaram num poço. Tu trabalhou lá na casa do Potifar. Vem a Potifete e quer tchuc-tchuc, e eu sou fiel a Deus, e eu venho para cá, para essa prisão. Deus está comigo, mas sou feito de idiota. Você imagina se ele é um homem que mora no trauma. Quando contam para ele que o faraó tem um sonho, vai dizer: faraó, vai lamber sabão, que você morra com esse sonho, desgraçado. Eu é que não ajudo mais ninguém. Eu não acredito na humanidade. Eu não acredito no ser humano. Eu não acredito em nada. Versículo 41, capítulo 41, versículo 15. Diz assim o texto: o faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, e ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. O que José respondeu? Longe de mim, é Deus quem dará ao faraó a resposta favorável. Ele poderia estar amargurado com Deus. Ele poderia dizer assim: eu vou falar o que de Deus, se parece que ele esqueceu de mim. Ele poderia ter aberto mão da sua vocação, do seu chamado, dito: eu nunca mais prego, eu nunca mais canto, eu nunca mais sirvo, eu nunca mais oro. Ele poderia ter abandonado o seu dom. Ele poderia ter desistido da sua vida espiritual, dizendo: gente, olha aqui, são fatos. Mas ele preservou algo que ninguém pode tirar: a identidade dele. Podem tirar meu carro, minha casa, podem tirar meu dinheiro, mas eu declaro que a rejeição não vai definir você. Aleluia. Olha, meu irmão, você nunca diga assim: ai, pior do que isso nunca vai acontecer. Nunca diga isso, porque nunca reclame do ruim, sempre pode ficar pior.
Olha, meu irmão, nunca diga assim: olha, pior do que essa pessoa fez comigo não tem. Eu vou dizer para você que tem. E vou dizer para você que as maiores decepções da sua vida ainda não aconteceram. Eu vou dizer para você que as piores pessoas que vão passar pela tua vida ainda não chegaram. Eu não estou profetizando não, mas é melhor você se preparar para o pior do que ser feito de idiota e ficar decepcionado. Eu estou dizendo para você que o pior ainda não aconteceu, mas o pior que ainda não aconteceu não tem o poder de tocar na sua identidade se Jeová estiver do seu lado. Levanta a mão para cá, fala comigo: eu declaro, o que me feriu não vai me paralisar, o que me atrasou não vai me matar, porque existe algo que a dor não pode roubar: a minha identidade. Você é lavado no sangue de Jesus, você é comprado pela cruz do Calvário, você é nação santa, você é povo adquirido, você é templo do Espírito Santo, você é bênção, você é filho de Deus. Não vai roubar o teu chamado, aleluia, não vai. Não vai. Você não pode ser ferido e curador ao mesmo tempo. Você não pode ser alguém ressentido e ao mesmo tempo querer ser um profeta. Não tem profeta ressentido. Você não pode estar preso ao passado e ao mesmo tempo achar que vai ter a visão do futuro. Em Mateus 6:24, Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Então, ou você serve o Deus do futuro, ou você serve o trauma do passado. E aí? Não dá para servir os dois. Jesus diz: quem põe a mão no arado, não olha para trás. Quem quiser me seguir, tome a cruz e vem. Ah, mas eu quero sepultar. O morto sepulta o morto. Ah, mas eu quero despedir. Pode ir lá. O mesmo Deus que sustentou José, e aqui eu encerro, ele manda eu dizer para você: arranca a folha desse calendário hoje. Puxa, tem dias atrás dessa folha, tem coisas novas. Puxa a folha do calendário hoje. Você já fez bolinha naquele dia, triângulo, já mudou a cor da caneta, azul, preta, rosa, já pôs uma seta. Todo mundo que chega na cozinha, você diz: ó, foi aquele dia, foi naquele dia. Mas você é melhor do que isso. Você é melhor do que isso. Você é maior do que isso. Esse dia para você vai passar como passar um versículo. Você vai só contar para mostrar que você é gente. Olha, eu fui traído, eu fui esquecido. Mas e aí? Nada. Eu estou aqui esperando o dia que Ele vai me chamar. Eu tenho visão. Eu sei o que Ele derramou na minha vida. Eu sei quando eu tive aquele sonho na casa do papai, quando eu vi o sol, a lua, quando eu vi as estrelas se curvando. Eu sei, era para mim aquilo. Eu era meio boca aberta, eu contei para meus irmãos, eles ficaram pistola da vida comigo. Depois eu vi os feixes se dobrando. Passou muito tempo. Mas e aí, José? Eu estou tranquilo, porque aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar. A fase que você não solta impede o envio, mas quando você solta a fase, Deus te pega no colo, te lava, te limpa, e Ele te empurra dizendo: vai, arrebenta, vai, vai, vai. Há uma fase, há um palácio em Faraó. Irmão, não existe um americano sendo ministro da fazenda no Brasil, não existe um europeu sendo ministro nos Estados Unidos. Deus pegou um hebreu e fez ele ser chefe de estado no Egito. Deus vai fazer coisas que não existirem só pela sua identidade nele. Eu declaro rompimento geográfico, eu declaro rompimento financeiro. Se você tiver uma boa cabeça, eu declaro que Deus vai gerar coisas que nunca gerou para ninguém, porque não existe um hebreu sendo chefe no Egito, mas Deus faz o que não existe para honrar aqueles que são mais espertos do que aquilo que o diabo está fazendo. Faraó chamou José depois de 2 anos, meu irmão, porque só então aí Deus estava preparando o que tinha sido feito. O Salmo 105, verso 19 diz, Salmo 105, 19: até que se cumprisse a profecia. Leia comigo no 3: até
que se cumprisse o que ele próprio previra, e a palavra do Senhor confirmou. Até esse dia haverá fidelidade de Deus. Eu declaro hoje que essa porta, esses 2 anos, não é atraso, é proteção. Existem pessoas que Deus tirou da sua vida, porque se elas continuassem na sua história, você nunca chegaria aonde Deus planejou para você. Foi da parte de Deus. O esquecimento do copeiro não é porque ele estava endemoniado, foi Deus que não deixou ele lembrar. Porque José tinha que esperar aqueles 2 anos lá, ele tinha que aguentar 2 anos de injustiça, crendo em Deus, para que o dia que Deus o promovesse, o sucesso não tocasse o seu coração, o glamour não tocasse o seu coração. Eu declaro que esta noite vai destravar a sua vida. Deus vai ressuscitar o que está morto aí dentro, e eu libero sobre você o que José ouviu. Disse Faraó a José, versículo 41 do capítulo 41: se você não for traumatizado, se você for mais esperto do que o que fizeram com você, você vai ouvir da boca de Faraó aquilo que vai acontecer na sua vida. Faraó olha para José e diz: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Ele estava onde? Na prisão. Ele foi para Harvard? Ele foi fazer pós-graduação? Não. Foi da masmorra para o trono. Por isso que você não deve comparar sua vida com ninguém. Aquilo que você chama de atraso, porque alguns estão 10 anos à sua frente, e um dia Deus pode colocar você na frente daqueles que já estão há 10 anos na sua frente. O tempo de Deus não é o tempo do homem. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. E anos que você passou esquecido, Deus pode usar a sua vida. Fala comigo, eu sou melhor do que isso. Qual é a folha do calendário que você tem que puxar? Eu me lembro na minha vida de uma época de pesadelo, uma época muito complicada, uma época que algumas vezes eu me beliscava assim, com a ideia de dizer: isso aqui deve ser um pesadelo. E eu apertava meu braço, e depois de apertar muito, eu chorava, porque eu dizia: não é um pesadelo, isso está acontecendo mesmo. E o que Deus disse para mim foi: você tem que ser mais esperto que isso, porque se você perder a sua cabeça, você vai perder tudo. Você não pode alimentar o que o diabo quer. Você tem que preservar a sua cabeça, a sua identidade. Hoje você vai romper. Hoje você vai arrancar essa folha do calendário. Hoje há uma versão sua nascendo nessa reunião. Você vai se levantar para governar. Você vai construir a melhor história da sua. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow.
But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love. A vida. Você não vai debater com o copeiro, você vai persistir na presença de Deus. Aí declaro uma unção de renovo sobre a sua vida. Eu declaro um frescor sobre a sua cabeça. Eu declaro uma nova ideia chegando na sua mente. Eu declaro que todas as feridas estão sendo fechadas agora. Eu declaro uma nova empolgação e uma nova alegria brotando na sua alma, porque nesses dias o WhatsApp vai tocar. Nesses próximos dias o telefone vai chamar, e aquilo que era para te matar ontem vai te promover amanhã. Deus vai usar a mesma ratoeira que usaram para te destruir, para te promover. A mesma boca que disse: interpreta meu sonho, e depois te esqueceu, é a mesma boca que um dia vai lembrar de você, e Faraó vai te chamar, e você vai chegar lá não como um traumatizado, vai chegar lá como um servo de Deus. Fecha os teus olhos. Repreenda o trauma da sua cabeça. Fala comigo: eu sou mais esperto do que isso. Eu não vou morar aqui. Vai passar rápido. Hoje eu estou arrancando a folha do calendário, e eu preciso agora me preparar para o chamado de Deus. E quando esse dia chegar, eu não vou ser um doente, um traumatizado. Eu vou ser curado. Comece a orar pela tua cabeça agora. Ore pela tua cabeça. Fala: Deus, cura a minha cabeça, limpa a minha cabeça. Espírito Santo, sara a minha cabeça. Espírito Santo, isso que eu estou enroscado aqui, isso que eu estou enroscado, esse pensamento que não sai, Espírito Santo, eu não me livro disso, isso me persegue. Espírito Santo, eu não quero mais. Eu estou arrancando essa folhinha hoje da minha vida. Eu estou me preparando, porque a hora que me chamarem, eu não vou chegar lá como um doente. A hora que a oportunidade chegar, eu vou estar curado, eu vou estar feliz. A hora que me chamarem, a hora que selecionarem o meu currículo, a hora que me chamarem para entrevista, a hora que chegar o dia da minha chance, eu não vou estar na cama, eu não vou estar doente, eu não vou estar internado, eu vou estar arrumado, cabelo penteado, eu vou estar com a unha feita, eu vou estar perfumado, porque a hora que o telefone tocar, a hora que falarem é a tua chance, ei José, é a tua vez, urabacandalai, eu nem preciso tomar banho, porque eu já vou estar cheiroso, eu já vou estar perfumado, e vão dizer: como assim, rapaz? Depois de tudo que te fizeram, e você vai dizer: eu sou maior do que o que fizeram, porque eu sirvo ao maior de todos, eu sirvo a Jesus. Seja curado nesta noite, seja curado nesta noite. Vai dando glória ao nome de Jesus. Seja curado nesta noite. Arranca a folha do calendário. Eu não estou pronto, eu não tenho tudo, mas uma coisa eu faço: eu esqueço-me das coisas que para trás ficaram. Eu estou avançando. Arranca a folhinha, arranca a folhinha. Você é mais esperto do que isso. Você é mais esperto do que isso. Coloque-se em pé. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Abaxandarabacai. Olha aqui. Aqui dentro é uma coisa, aqui fora é outra. O que acontece aqui dentro, o diabo não sabe nada. Mas o que acontece aqui, o vagabundo do Satanás
olha para você 24 horas. A gente vive uma época onde nós somos motivados a pôr tudo para fora. Porque alguns até dizem que se você não pôr tudo para fora, você vai morrer. Isso não é uma mentira. Eu concordo. Eu concordo que represar mata. Mas não é porque eu tenho que soltar que eu vou soltar em qualquer lugar. Jesus fala sobre o poder da solitude, entrar no quarto, fechar a porta e falar ao Pai em secreto, e o Pai que está em secreto recompensará. E tem coisas que eu falo para Deus sem falar com a boca, eu falo na mente. Tem assuntos que eu troco com Deus, que eu nem falo com a boca, porque eu não quero nem que o diabo ouça. Agora, se o que acontece aqui dentro estoura, Satanás vai colocar gente diabólica do teu lado, para todos os dias não deixar essa coisa sarar. Acredite no que eu estou falando. Há pessoas disfarçadas de anjos, que são demônios. Uma das coisas que eu mais tenho raiva, e eu não falo isso, mas eu não gosto, é quando alguém chega para você e fala assim: e aí, como é que você está? Ai, como é? Não, já vem com voz de choro. Ai, como é que você está? Eu respondo: eu posso estar quebrado, eu não abaixo a minha guarda. Não abaixo, porque o igual não me sustenta. Eu estou ótimo, nunca tive melhor, maravilha. Não. Eu estou orando por você. Ora por você. Com esse tom de voz eu não quero que você ore por mim, não. Eu odeio que tenham pena de mim. Eu não gosto que tenham pena de mim. Não é porque eu sou melhor, não. Eu não gosto. Porque se eu sou templo do Espírito Santo, o Espírito Santo mora em mim. E eu fico pensando, o Espírito Santo dentro de mim, olhando para alguém que está olhando para mim, tendo dó de mim. Vai lamber sabão. Como é que você está? Eu estou bem. Pode perguntar 1 bilhão de vezes. Eu vou responder cada vez mais forte. Eu estou maravilhoso. Eu estou ótimo. Porque se eu não estiver bem, não é para um igual que eu vou desabar. É para quem tem cura e remédio para minhas dores. Escuta aqui. Aí essa pessoa que fica lá: mas você não está bem? Estou bem. Você não está? Porque ela quer que você chore. Ai, deixa eu contar. Não estou. Então me conta. Vem cá, amiga. Conta. Você tem que desabafar. Me conta. Conta tudo. Aí você... Todos os dias essa pessoa vai te mandar mensagem: ai, amiga, eu estou tão preocupada com você. Ai, amiga, essa noite... Mentira dos infernos. Essa noite eu nem dormi pensando no que você me contou. Roncou, peidou a noite toda. Ai, amiga, eu tô aqui passando mal. Olha, mas o dia que você está um pouquinho distraído com aquilo, o dia que você está um pouquinho, que a sua cabeça conseguiu, sabe, respirar um ar diferente, vem aquela Satanás ou aquele Satanás: ai, eu tô ainda pensando naquela conversa que a gente teve. Ai, menina, você acha que vai ficar tudo bem mesmo? Meu irmão, só tem um que te aguenta: Jesus Cristo. Cuidado. E outra coisa, para a gente orar, eu tenho certeza que José ficou muito mal com o esquecimento dele. Mas o que aconteceu aqui dentro, ele não deixou estourar aqui fora. Por isso que esse momento de 2 anos é de um versículo para outro, não virou um capítulo. Não deixa a sua dor ser mais do que um versículo. Não construa um livro, deixa ser só um versículo. O Espírito Santo está aqui, você crê? Que bom que você chegou até o final desse sermão. Eu espero de verdade que Deus tenha falado com você e transformado algo no seu coração. Mas não é só ouvir, não. Agora é hora de colocar em prática tudo que você recebeu nesta pregação.
Obrigado a todos que têm semeado nesse canal, falado do canal, vocês são uma grande família. E além dos sermões, nós temos de segunda a sexta o Pensiore, todos os dias à meia-noite o Clamor da Madrugada e aos sábados a Devocional do Metanoia. Você é muito bem-vindo aqui e eu espero você no próximo sermão. Até lá!